e o mar ficou quieto. Caramba! Na verdade, o comecinho do capítulo 3 ainda é um problema do capítulo 2. Como esse negócio de capítulos foi definido depois, aonde vai entrar, eles tiveram o critério deles. Mas Jesus vem trabalhando sobre sábado no finalzinho do capítulo 2 e os religiosos da época estão ficando doidos de raiva. E aí ele chega no sábado e os religiosos põem Jesus de frente com um cara que tem uma das mãos ressequida, né? Jesus, irritado com a religiosidade deles, manda aquele homem lá na frente com a mão ressequida. Jesus pergunta, encarando cada um dos olhos, cada um dos religiosos importantes da época: o que é certo fazer no sábado, o bem ou o mal? E ninguém se manifesta, eles ficam quietos. Jesus manda aquele homem esticar a mão e cura aquela mão. Para os religiosos, Jesus não deveria curar, porque não era caso de vida ou morte. Aquilo é um milagre a mais. O cara ficou tantos anos com a mão ressequida, por que não um dia a mais? Vai romper o sábado. Para aqueles religiosos, as leis eclesiásticas, para aqueles religiosos eram grandes. Para aqueles religiosos era. Para aqueles religiosos era a coisa mais importante do mundo, era a lei do templo, da religião, da igreja. E eles preferiam machucar as pessoas do que machucar a lei. E Jesus mostra que o sábado, Jesus mostra que toda a lei foi feita para o homem, para trazer cura, para trazer restauração, para trazer o homem para perto de Deus. A lei mostra que a gente é pecador, lógico. Mas a lei está ali para mostrar um modo de vida melhor a se viver. Eles ficaram tão bravos que Jesus curou a mão de um homem que eles se reuniram junto com os partidários de Herodes para matar Jesus. A conspiração contra Jesus começa já no capítulo 3. Quando Jesus sai dessa situação com os religiosos, ele vai para o Mar da Galileia e lá tem uma multidão. E o texto é bem claro, mostrando que a multidão vem de todos os lugares. Jesus já não está trabalhando regionalmente, as cidades já estão, a fama de Jesus já subiu, assim como a raiva dos religiosos com Jesus também começou a subir. E Jesus desenvolve uma técnica fantástica. Como ele estava sendo exprimido pela multidão, ele sobe num barco e afasta um pouquinho da margem para poder falar com o povo. E o povo fica todo sentado na areia, ouvindo Jesus e querendo chegar perto. Jesus vai ensinando, vai pregando, e é interessante que essa técnica, ele fica de costa para o mar e o vento leva, propaga, como se fosse um microfone para todo mundo que está sentado na areia. E quando Jesus quer falar com um pequeno grupo, com os discípulos, ele já leva para a montanha, num lugar de privacidade. Chegamos numa parte importante, onde Jesus está expulsando alguns demônios lá no Mar da Galileia, e os demônios ficam gritando: Jesus é o Filho de Deus! Jesus é o Filho de Deus! E Jesus não deixa eles falarem. Por que Jesus não deixa eles falarem se Jesus é o Filho de Deus? Esse texto traz algumas coisas muito fortes para mim. Primeiro, que verdade é verdade até na boca do demônio. E eles falam, por que eles querem falar e Jesus não deixa eles falarem? Eclesiastes fala que há tempo para tudo. É quase esse tempo como uma estação do ano. E Jesus, no ministério de Jesus, a estação ainda é primavera. Se o povo descobrisse que Jesus realmente é o Filho de Deus, se os religiosos descobrissem, a empolgação do povo ou a maldade dos religiosos poderia antecipar a cruz, e Jesus ainda tinha muita coisa para fazer aos longos desses 3 anos de ministério. Ele ia deixar o inverno mais para o último ano. Depois desse dia muito movimentado, onde Jesus fez muitos milagres e curou muita gente, ele decide subir com todos os seus discípulos para a montanha, onde ele escolhe 12. Por quê? Por que 12? Por que 12? Ali é um recado muito claro que Jesus está fazendo um novo Israel. Porque o Israel tinha 12 tribos, agora ele está escolhendo 12 figuras para representar as tribos. Lógico que Jesus tinha muito mais discípulos, mas essas 12 figuras, eles iam levar a mensagem de Jesus e levar a transformação de Jesus, expulsando demônio, curando. Aqueles 12 eram a extensão da mão de Jesus, ou da voz, ou do olhar aonde Jesus não conseguia chegar. Jesus nos chama, hoje a gente entende que esses 12 somos nós. Nós somos chamados para estar mais perto com Jesus, para ser a extensão de Jesus. Quando Jesus desce da montanha com os discípulos e encontra de novo a multidão, os religiosos que estavam pensando em matar Jesus já tinham espalhado todo um boato que todos os milagres de Jesus eram feitos com magia negra ou truque, que ele estava trabalhando em parceria com Satanás. Jesus fica indignado e conta uma parábola.
Ele fala, ninguém entra na casa de um cara para assaltar, de um lutador de MMA desarmado e mais fraco que ele. Por quê? Porque o cara de lutador de MMA vai arrebentar o ladrão se estiver desarmado. Alguém que só entra na casa do outro se for mais forte que o lutador de MMA, se for um campeão, um Anderson Silva. E Jesus está dizendo, eu sou esse campeão. Eu entro na casa do inimigo, na casa que Satanás fez morada, e amarro ele e volto e restauro as pessoas. Como é que pode uma casa ser desunida? Cai os dois. Eu não estou a favor de Satanás, eu sou muito pelo contrário, eu sou contra ele. Aí a gente chega num dos textos mais complicados do Evangelho de Marcos, quando Jesus fala, olha, todos os pecados são perdoados, mas blasfemar contra o Espírito não tem perdão. E na minha opinião, o que é blasfemar contra o Espírito? É rejeitar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que o que Jesus fez é obra do Espírito de Deus. Falar que Jesus é do mal, falar que Jesus fez parceria com Satanás. Isso é imperdoável e não é um ato ocasional apenas, é um ato de vida. Pessoas que vivem uma vida que vá contra a mensagem e a pessoa de Jesus Cristo, essas na eternidade não terá perdão. Jesus estava na casa ensinando, curando, e estava muita gente. E os familiares de Jesus começaram a falar, Jesus pirou nesse negócio que ele é o Messias, agora nem comer mais, ele não dá conta de nada, a gente vai entrar lá e a gente vai tirar ele de lá, nem que seja à força. E os familiares começaram a entrar, os irmãos de Jesus começaram a entrar, e alguém dá o recado, fala assim, Jesus, seus irmãos estão lá fora e está falando para você parar de falar, que está na hora de comer. E Jesus vira e diz uma coisa interessante, ele fala assim, olha, eles são meus irmãos de sangue, mas quem é na verdade meu irmão, minha mãe, quem é minha família aqui? Senão o que faz a vontade de Deus. Se a gente diz aí que pai é quem cria, então filho é quem obedece. Principalmente no reino de Deus, a obediência é um dos sinais que alguém é filho de Deus. A gente começa o capítulo 4 com Jesus indo para a praia, ensinando o povo sentado na areia, e Jesus ensina com muitas historinhas. Jesus decide que a mensagem mais importante da humanidade será passada com historinhas. E as historinhas que tem 2, 3, 4 minutos, que alguém passando ouve ela inteira, transforma a humanidade. Isso é incrível. Historinhas. E uma das histórias que ele conta é a história do semeador, né? Que ele conta que um semeador saiu a semear e saiu jogando e algumas sementes caíram nas pedras, os passarinhos comeram, outras secaram no sol, outras começaram a crescer, mas foram sufocadas pelos espinhos e algumas multiplicaram. Agora, eu quero que você imagine se você é um agricultor ouvindo Jesus e essa história, você começa a rir e fala, nossa, até parece que um agricultor vai fazer assim, sair It is raining man, hallelujah, sair jogando por aí, não. Todo agricultor sabe que o mais valioso é a semente. Você não sai jogando semente por aí. Você prepara o solo, mesmo que seja com muitas pedras, você prepara o solo, tira o maior número de pedras, joga a semente, joga um pouco de terra por cima, água. Você não sai jogando desse jeito esperando que, quem sabe, alguma semente caia em terra boa. Mas esse é o recado de Jesus, essa ironia de Jesus, esse jeito de contar histórias, esse humor de Jesus é um jeito dele contar a história, enganar os sabichões, os arrogantes, os que acham que sabe tudo, e as pessoas humildes davam risada, achavam estranhos. Pode reparar que todas as histórias de Jesus têm isso, e aí, mas através dessa é a chave de entrada de interpretação. Como assim? O agricultor pergunta, como é que nessa história de Jesus um agricultor sai jogando a semente? E Jesus conta, o mais valioso é a semente. Jesus quer o evangelho, e o evangelho deve ser jogado sem pensar no solo. Devemos propagar o evangelho independente do solo, porque Deus cuida do solo que vai cair, Deus cuida de quem tem que aceitar o evangelho. Nossa tarefa é apenas jogar a semente. As parábolas de Jesus são enigmas que só os humildes entendem. Nas histórias de Jesus, o fraco é forte, o forte é fraco, o louco é sábio, o sábio é louco, o pobre é rico e o rico
é miserável. Alguém ficou em pé? Se converteu já? Nossa, eu sofro... Ah, que a Tati, calma. Alguém ficou em pé? Vem aqui, ó. Gente, eu quero dizer que eu sofro bullying com esses dois aqui, viu? Ó. O computador já se converteu já? Você estava pregando para ele aí? E Jesus continua com as suas histórias sobre missões e evangelização, e ele fala que a gente é como uma lâmpada. A lâmpada que não ilumina tem que ser trocada. É isso que ele fala. Ilumine o lugar onde você estiver, não importa se é um sótão, um quartinho pequeno de entulho ou uma grande sala de festa. Você foi colocado lá para iluminar, e a luz que foi te dada é proporcional ao seu lugar. E se você fizer um bom papel, mais ambiente será colocado para você. Agora, se você não conseguir iluminar, nem um quartinho de entulho lhe será dado. O reino de Deus pode parecer no começo algo insignificante, como um grão pequeno, mas quando é plantado, aquilo pode se tornar uma árvore, e os pássaros vêm e comem dos seus frutos e encontram abrigo lá. Assim são os nossos atos de fé em Cristo Jesus. No começo pode parecer pequeno, insignificante, mas com o tempo as pessoas encontrarão abrigo e refúgio na vida cristã que você e eu estamos levando. O reino de Deus é como Jesus, um carpinteiro humilde, simples, mas que quando cresceu e mostrou sua obra na cruz, transformou a história da humanidade. Por último, Jesus, cansado do dia todo ter trabalhado, entrou num barco e falou para os discípulos atravessarem o mar da Galileia. Eram 21 quilômetros, remando, passando de um lado para o outro. Jesus, cansado, pega o seu travesseiro e deita na popa do barco. Aquele mar costumava ter ventos e chuvas repentinas, e foi o que aconteceu naquele fim de tarde, já entrando na noite. O mar virou, a chuva entrou com tudo, o vento veio muito forte, e aqueles discípulos pensaram que eles iam morrer. E ao desespero final, eles vão e acordam Jesus e falam: Jesus, por que você está dormindo? A gente vai deixar a gente morrer aqui no meio? E Jesus acorda meio assustado, cansado de tudo que fez. E fala: o que está acontecendo? A água está entrando. Jesus faz uma das coisas mais animais. Eu queria tanto poder estar lá para ver isso. Jesus vira para o mar, como um pai vira para o seu filho, e faz ó, shhh, e o mar se aquietou. Aqueles discípulos, eles ficam atemorizados, porque perceberam que Jesus não era só o mestre, Jesus não era só o Messias. Dentro daquele barco estava o Criador de todas as coisas. Ele estava lá, Jesus estava no começo. Ele fez os mares, ele fez a água, fez o vento, fez a chuva. Ele poderia mandar aquietar. Na mesma hora, aquele vento, o mar se aquieta. Eu fico imaginando a cena, Jesus virando para o outro lado, ajeitando o travesseiro e caindo no sono de novo. Os discípulos ficavam, deram uma afastada no barco, um pouco para trás, e eles ficavam olhando aquele homem dormir. E na cabeça daqueles discípulos estava: estamos com o Criador dentro do nosso barco. O que a gente vai fazer? O que Deus falou comigo e que se tornou a minha oração é que essa mensagem do reino de Deus, essas histórias que Jesus foi contando, ela entra na minha vida e transforme, que eu seja que nem aquele semeador que espalha a palavra de Deus pela internet, pelos meus gestos na padaria, pelo que eu faço no dia a dia, sem olhar o solo que vai cair, apenas jogar e confiar que Deus está preparando o solo. Que eu seja aquele semeador que jogou a semente, mas vai descansar em paz, que fiz a minha parte, sabendo que Deus tem o tempo certo, a estação certa para mostrar a árvore grande e que as pessoas possam se acolher, encontrar abrigo na minha vida que eu levo em Cristo. E por último, que pequenos gestos que parecem insignificantes, igual um grão de mostarda, possam crescer e se tornar uma árvore frutífera, e as pessoas virem na minha vida e encontrarem Cristo e serem alimentadas. Essa é a minha oração. É isso que eu oro para mim e para você. Até quinta que vem.